Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de hoje, nesta manhã, podermos nos reunir para glorificarmos ao teu nome. O teu servo, ó Deus, já está preparado para ministrar a sua palavra. Se utilize uma vez mais do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós vamos ler Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo de número 1. Enquanto vocês procuram, eu quero, inclusive, já me despedir da igreja. Terça-feira estou retornando para o Brasil e foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor, presidente desta igreja, pastor Sérgio Santos, bem como sua indigna esposa, irmã Nelly, os filhos que sempre nos recepcionam ali na sua casa. Louvar a Deus pela vida dos obreiros que sempre estão auxiliando o pastor nesse setor de trabalho. E louvar a Deus pela família do diácono, irmão João Luciano, que por quase 3 anos congregaram comigo em 2 setores ali em Cuiabá. E eu fiz questão de estar com eles aqui também. É uma família sacerdotal, sempre está empenhado na obra do Senhor Deus. E, na verdade, vocês ganharam um presente de Deus. E eu tenho a certeza que eles vão somar com todos vocês. Pastor Sérgio disse que o diácono João prega. Na verdade, é o inverso. É a irmã Jo que prega e o João Luciano dá glória. Glória a Deus. Nós vamos então ler Mateus capítulo 25, versículo 1. Todos encontraram? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas. Tome o seu assento adorando e glorificando ao Senhor. Quinta-feira, ou seja, quarta-feira, eu ministrei aqui no culto de ensino e trouxe uma palavra baseada na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu quero dar sequência a este assunto, não vou fugir muito da temática de quarta, e eu quero falar como estão as nossas lâmpadas essa manhã. Bom, como vocês observaram no versículo de número 1 desta parábola, ou seja, deste texto que nós acabamos de ler, ela inicia com o versículo 1 dizendo: então. Olha que interessante. Essa expressão, então, ela está indicando aqui, com os versos anteriores, uma ligação com todos os eventos que ocorrerão na volta de Cristo. Se você começar a ler, por exemplo, o capítulo 24, que fala sobre o sermão profético, Jesus ele vai dar continuidade a partir também do capítulo de número 25. Então, essa expressão, então, quer dizer aqui que não houve nenhuma interrupção do capítulo 24 com o capítulo 25. Aí tudo isso aqui vai iniciar-se com 3 perguntas que os discípulos estão fazendo ao Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Irmãos, Deus seja louvado também pela vida da Diele e do seu esposo também. A Diele, nós andávamos de skate juntos no Brasil. A Diele era skatista e eu também fui skatista por 12 anos e inclusive me profissionalizei
E, inclusive, morei um tempo em São Paulo, andando de skate para uma marca que me patrocinava. Deus abençoe, viu, Diele? Também o seu esposo. Ele está ali com um negócio no ouvido. Quem sabe eu vou falar um pouco mais devagar, para ver se ele compreende aquilo que eu estou falando. Ah, está traduzindo? Então, ok. Então, vamos lá. Então, tudo isso aqui vai surgir dessas 3 perguntas que os discípulos vão fazer para o Senhor. Primeira pergunta: quando serão essas coisas? Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? E terceira pergunta: qual sinal haverá do fim do mundo? Então você percebe pela passagem bíblica que o Senhor, ele não marcou uma data, não estabeleceu data, mas fornece alguns sinais sobre a sua volta que antecede esse momento tão extraordinário e aguardado pela igreja do Senhor Jesus. Quais são esses sinais? Ou seja, versículo de número 24 do capítulo 24, vai trazer aí alguns sinais mostrando para nós sobre a questão dos falsos cristos, dos falsos profetas. E outros versículos, a partir do versículo 1, vai falar sobre apostasia, sobre perseguição, sobre guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, a multiplicação da iniquidade. Então, veja bem, nós não temos uma data certa, nós não sabemos quando é que ele há de voltar, quando é que ele há de regressar. Mas o Senhor Jesus, ele deixou então assim, para nós entendermos, alguns sinais que vão anteceder a sua vinda. E você percebe pelos textos bíblicos que todos esses sinais já estão acontecendo. Rumores de guerras, pestes, perseguições, falsos profetas, falsos cristos, a apostasia, perseguições. Então, todos esses sinais já estão acontecendo. Então, você percebe que a vinda do Senhor está na eminência de a qualquer momento ela acontecer. Só que o que nos consola é saber que nós não seremos enganados. Porque se você ler versículo 24, do capítulo 24, o texto diz assim: porque surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então é por isso que nós precisamos estar sempre atentos para identificarmos que voz nós estamos ouvindo. Eu disse aqui na quarta-feira que existem pelo menos 3 tipos de vozes na Bíblia: a voz de Deus, a voz do homem e a voz do diabo. Então precisamos ter esse discernimento para entendermos quando é que o Senhor Deus está falando, quando é que o diabo fala e quando é que o homem também fala. Então, se possível for, ele vai enganar até os escolhidos, se possível, mas não vai. Então isso é um consolo para todos nós que estamos firmados na sua palavra e na sua promessa acerca da sua vinda, que nós não seremos enganados e ludibriados pelo diabo. Então Cristo vai finalizar aqui esse discurso profético contando 3 parábolas. A primeira parábola que ele vai contar é a dos 2 servos. Por que ele vai contar essa parábola dos 2 servos? Primeiro, para falar da atitude daqueles que professam a fé durante a ausência de Cristo na terra. Então ele vai narrar a primeira parábola para mostrar para nós como será o nosso comportamento durante a sua ausência. A segunda parábola, ele vai contar sobre a parábola dos talentos. Vai falar sobre a nossa responsabilidade na obra de Deus e sobre a prestação de conta em relação ao que ele nos entregou. Sobre isso que eu falei na quarta, sobre o dom que nós recebemos. Então todos nós que professamos a fé em Cristo, temos dons, temos talentos. Ninguém aqui pode se esquivar dizendo: olha, eu não faço nada, eu não sei fazer nada. Até a mínima criança, ela sabe cantar, sabe abrir a boca e glorificar, sabe bem dizer. Na verdade, isso não deixa de ser um talento, um dom. Então ele vai contar esta segunda parábola mostrando para nós acerca da nossa responsabilidade com a obra do Senhor. Porque um dia haverá prestação de conta sobre tudo aquilo que nós recebemos da parte dele.
Até porque tudo que nós temos não é nosso, é emprestado. O talento que eu tenho é emprestado, o filho que eu tenho é emprestado, o dinheiro que eu uso é emprestado, o carro que eu tenho é emprestado. Então essa parábola dos talentos vai tratar sobre isso. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens. Por que ele vai contar essa parábola aqui? Para falar da necessidade de estarmos preparados e vigilantes para a sua segunda vinda. Então essa última parábola que nós lemos vai tratar sobre essa necessidade. Como que é, ou seja, como nós estaremos quando Cristo voltar. Então está falando sobre essa vigilância. Veja bem, versículo 1, o texto inicia dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O que ele vai fazer aqui? Jesus vai falar aqui essa parábola e vai trazer uma metáfora acerca do casamento judaico para explicar para nós como será a sua vinda e como será também a nossa preparação para essa segunda vinda. Então nós podemos extrair daqui, dessa parábola, algumas lições importantes para a nossa vida cristã. Qual é a primeira lição? Todos nós saímos ao encontro do noivo. É isso que o texto diz. O texto diz assim: e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Esse sair aqui está falando da nossa caminhada cristã, da nossa jornada com Cristo. Por quê? O verbo sair aqui no grego está explicando o seguinte: está falando sobre a ação da igreja se movimentando, saindo do seu lugar para encontrar com o esposo. Então nem todas chegaram ao destino final. É isso que precisamos também entender. Das 10 que saíram, nem todas conseguiram entrar. 5 ficaram do lado de fora. Então nessa jornada cristã que nós estamos também aqui, nem todos conseguirão chegar até o final com Cristo. Por quê? É só você olhar do seu lado e você lembrar do irmão que veio, que estava com você, quando você chegou aqui. Quantas pessoas congregaram aqui? Quantos irmãos estiveram aqui? Quantas pessoas permaneceram aqui por um tempo? E hoje já não estão mais conosco. Por quê? Apostasia, enfraquecimento da fé, desânimo, cobiça pelo dinheiro, a avareza pelos bens materiais. Tiraram essa pessoa dessa caminhada, dessa jornada. E infelizmente, assim como nessa passagem bíblica, algumas não entraram e não conseguiram chegar até o fim, alguns de nós também não conseguiremos chegar até o fim de tudo. Não é que eu estou aqui trazendo uma palavra de desânimo para vocês, uma palavra pessimista para vocês. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia nos mostra que elas não conseguiram chegar, algumas delas, até o fim. Ou seja, todas estavam no caminho, mas nem todas entraram. Então o que acontece? E esse encontro aqui não é qualquer encontro, porque nós estamos numa caminhada, nós estamos em uma jornada. Nessa jornada espiritual, a igreja vai encontrar com quem? Com o noivo. Quem é o noivo? É Jesus. Então esse encontro aqui não é um encontro qualquer, não é um encontro que de repente acontece no acaso, no nosso dia a dia, mas esse encontro fala daquele grande dia que o Senhor Jesus irá arrebatar a tua igreja para estarmos com Cristo na glória. Aleluia. Quem crê que vai chegar até o fim, levante as mãos e adore o nome do Senhor nosso Deus. Agora a pergunta é o seguinte, o texto diz assim: e tomaram as suas lâmpadas. Quando você busca na Bíblia, por exemplo, o significado de palavras da lâmpada, você vai encontrar pelo menos 3 grandes significados. Primeiro, símbolo do Espírito Santo. Segundo, símbolo da palavra de Deus. E terceiro,
eu quero partir desse pressuposto, baseado em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Olha o que diz lá. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha o que o texto diz. O espírito do homem, espírito com E minúsculo, é a lâmpada do Senhor. Eu vou partir por esse pressuposto para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Veja bem, quando nós estudamos a tricotomia humana, nós não somos dicotômicos, porque o dicotômico eles falam que só é corpo e alma. Alma e espírito não se divide. Nós somos tricotômicos, nós somos corpo, acreditamos. Somos corpo, alma e espírito. Quer dizer que alma e espírito, existe uma divisão, baseado principalmente em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Quando nós estudamos sobre essa tricotomia humana, nós entendemos que tanto o corpo, parte material, espírito e alma, parte imaterial, elas têm as suas faculdades. Por exemplo, quais são as faculdades do corpo? Visão, paladar, olfato, audição. Tudo isso lida com o âmbito físico, ou seja, eu toco aqui com as minhas mãos, ou seja, com o tato. Eu estou respirando o ar aqui através do meu olfato. Então, essas faculdades do corpo me relacionam, me faz me relacionar com esse mundo físico. Aí nós temos a alma. Quais são as faculdades da alma? Vontade, emoções e intelecto. Isso faz com que eu lido com o âmbito mental. Fala das minhas emoções, fala dos meus desejos, fala da minha inteligência, fala daquilo que está na minha alma, do meu relacionamento com o mental, com o emocional, com o sentimental, com a inteligência. Agora, o espírito humano, quais são as faculdades do espírito humano? Consciência e fé. Aí, através da minha consciência, através da minha fé, não é vai falar do meu relacionamento com o próprio Deus. Por quê? O espírito humano é mais que a simples respiração e o fôlego de Deus. Por quê? A Bíblia vai dizer em Romanos 8,16 que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Olha só, o mesmo Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, espírito humano, que somos filhos de Deus. Então é através do meu espírito que eu mantenho esse relacionamento com Deus. Não é através da minha alma. A alma eu alimento ela, mas o meu espírito, ela faz essa conexão entre eu e Deus. Aí olha só, por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quer dizer que eu não posso santificar apenas o meu corpo. Não é que eu tenho que estar aqui muito bem vestido para mostrar para os meus irmãos que eu estou vestido e estou santificando o meu corpo. Mas Paulo fala, santifica primeiro vosso espírito, segundo vossa alma, terceiro e o corpo. Aí Paulo diz assim, sejam plenamente conservados. Eu preciso conservar o meu corpo, eu preciso conservar a minha alma e principalmente o meu espírito. Por quê? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante o que Paulo está falando. Então o Espírito aqui está falando sobre a mais profunda e íntima comunhão que eu sinto com o meu Criador. E quais são as faculdades, como eu disse? Primeiro, consciência. O que seria a consciência aqui? A consciência é a voz de Deus no espírito do homem. É uma lei moral, é uma lei interior que existe aqui. Por exemplo, se você, de repente, for afrontado, você não vai revidar. Por quê? Porque mesmo que você não seja crente, existe dentro de você essa lei moral que diz, olha, para que revidar? Para que fazer isso? Para que brigar? Agora, nós como cristãos, temos essa conexão, essa profunda conexão com o nosso Criador, que não nos deixa revidar por sermos cidadãos da terra e por sermos cidadãos do céu. Agora, uma outra consciência é a nossa fé, que é uma qualidade do Espírito com significação profunda e ampla. Por quê?
Lembra de Mateus 18, versículo 8? Olha o que o Senhor disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa fé não é uma fé salvífica. Essa fé aqui está tratando do meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque você não vai ver uma fé, ou seja, você não vai ver a oração que agrada a Deus. Você não vai ver o jejum que agrada a Deus. Mas você vai ver que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, quando ele pergunta aos discípulos: olha, quando eu voltar, como é que estará a fé de vocês? Essa fé aqui é no sentido da minha vida espiritual, a minha condição espiritual. Como é que ela estará quando Cristo voltar para buscar a sua igreja? Então veja bem, essa lâmpada aqui está falando sobre essa condição espiritual, a minha condição espiritual. E a pergunta do Espírito Santo para nós nessa manhã é essa: como que está a sua condição espiritual? Olha o que diz no versículo 8: dai-nos do vosso azeite. Azeite aqui também é um dos símbolos do Espírito Santo, assim como pomba é, assim como o selo é. Então, azeite aqui é um dos símbolos do Espírito, ou seja, dai-nos do vosso azeite. Por que você quer azeite? Por que você quer a presença do Espírito Santo? Olha o que o texto diz: porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Essa palavra apagar no grego, sebinume, quer dizer sufocar, suprimir, abafar, extinguir. Aí eu me lembro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha o que o texto diz: não extingais o Espírito. Não extingais é o mesmo verbo para as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, a nossa vida espiritual está se esvaindo, está se apagando, estamos desanimando, e a nossa vida está cada vez mais distante da presença do Senhor. Por quê? Porque eu perdi a conexão com o Espírito Santo de Deus. Lembra de Romanos 8,16? O mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então essas lâmpadas aqui, dentro do pressuposto de Provérbios 20, está falando sobre a nossa condição espiritual. Por isso que eu coloquei esse tema: como estão as nossas lâmpadas? Como que está a nossa condição espiritual? Se Jesus voltasse hoje, subiríamos ou não? Iríamos para a glória, participarmos de 7 anos da bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo? Ou será que nós ficaríamos aqui para passarmos pela grande tribulação? A pergunta é retórica, não precisa me responder. Responda para o Senhor. Se Ele viesse hoje, você, eu, nós, subiríamos ou não? Então, quando Paulo escreve este versículo em Tessalonicenses, ele está fazendo uma menção da figura do candelabro. Por quê? Porque o candelabro dentro do tabernáculo, que foi construído por Moisés, era uma chama que foi acesa desde o início e que jamais deveria ser apagada. É a mesma coisa somos nós. Quando você levantou a mão e reconheceu a Cristo como Salvador, quem que entra dentro do seu coração? O Espírito Santo. Ou seja, o candelabro foi aceso dentro de você. Aí com o tempo, a nossa vida, do jeito que nós vamos levando, ou você apaga, ou você mantém
essa chama acesa. Aí eu vou ler para vocês o texto de quarta-feira, que diz, 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu expliquei para a igreja que a palavra despertar aqui no grego é anasopureu, que significa acender o que está apagado, reavivar a chama que se apagou. Então a impressão que nós temos que Timóteo, durante a sua jornada, a sua saída na sua caminhada espiritual, com o tempo, ele foi desanimando. E Paulo, preocupado, na sua segunda e última carta, ele escreve: Timóteo, estou preocupado com você. Por quê? Porque você precisa reacender o dom. Você precisa colocar mais lenha na fogueira. Porque a impressão que eu fiquei sabendo, que eu estou sabendo, é que você desanimou e a sua lâmpada está apagando pouco a pouco. Então isso aqui foi um aviso, estão se apagando. Versículo 5 do capítulo 25. E tardando o esposo, tosquenejaram. Lembrando que tosquenejar aqui não é a mesma coisa que dormir. O que é tosquenejar? Cochilar. Quer dizer que eu tosquenejo e entendo que não vou dormir, mas eu estou apenas dando uma cochilada, uma tosquenejada. Ou seja, são sinais de que eu estou com muito sono. Então o que acontece aqui? E tardando o esposo, tosquenejaram. Ou seja, foram negligentes, descuidados. A palavra tosquenejar aqui é isso: ser negligente, ser descuidado, inclinar a cabeça para frente. Existem muitos cristãos que ainda não perderam toda a sua vida espiritual, mas as suas lâmpadas estão ficando fracas, estão se apagando. E duas coisas eu aprendo aqui. O que está apagando as nossas lâmpadas? A primeira coisa, a indiferença espiritual. É a nossa indiferença com as coisas de Deus. Lembra do texto que o pastor Emerson leu sobre 1 Coríntios 11? A questão ali do discernimento da questão da ceia, no capítulo 11, que muitas pessoas, inclusive, interpretam esse texto errado, quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é isso aqui? É indiferença. É a mesma coisa que Paulo estivesse dizendo: vocês vêm para a ceia, mas você não sabe nem por que vocês estão aqui. Vocês não sabem o propósito da ceia, não sabem o porquê da ceia, e você vem simplesmente para cumprir uma regra, uma norma que é estabelecida pelo estatuto da igreja: vir aos domingos, cantar, ler uma palavra, ouvir os conjuntos, participar e ir embora. Irmão, ceia é muito mais do que isso. É muito mais do que um memorial. É muito mais do que uma lembrança. Precisamos entender o porquê que eu estou aqui nessa manhã. O real propósito disso tudo, desse momento, dessa festa espiritual, em que nós estamos reunidos para celebrarmos Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Então o problema das nossas lâmpadas se apagar é a nossa indiferença espiritual. A igreja de Laodiceia havia se transformado em uma comunidade morna, sem sal, assim como essas virgens loucas também. E os crentes de Laodiceia não adotavam uma posição definida. Eles eram mornos, ou seja, não eram frios e nem quentes. Eles não tinham uma posição, não se posicionavam diante da obra do Senhor.
Eles eram neutros, não estou nem aí, do jeito que levar está bem, eu vou empurrando com a barriga a minha vida cristã, a minha vida com Cristo, e do jeito que está, para mim está bom. É indiferença. Cuidado que isso pode estar apagando a sua vida espiritual. Aí Cristo vai diagnosticar o problema da igreja de Laodiceia. E com tristeza ele faz uma grave denúncia. Qual é o diagnóstico que ele faz? Jesus vai identificar na igreja de Laodiceia a falta de fervor espiritual. Por quê? Vocês não são crente e vocês não são frio. Vocês são morno. Quem dera fosses frio, ou quem dera fosses quente. E na vida cristã há 3 temperaturas. Primeira, Lucas 24:32, um coração ardente. Segunda, Mateus 24:12, um coração frio. Terceiro, Apocalipse 3:16, um coração morno. Qual é o seu coração? Você tem um coração ardente? Você tem um coração frio? Ou você tem um coração morno? Como que está o nosso coração? E sabe o que eu acho interessante? Tanto Jesus quanto Satanás conhece a maré espiritual que você passa. Ele conhece. E o problema da igreja de Laodiceia não era teológico, não era moral. O que faltava nessa igreja era o fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinida, apática, indiferente e nauseante, a ponto do Senhor querer vomitar da sua boca os crentes da igreja de Laodiceia. Uma outra coisa que ele diagnosticou, já estou encerrando. Ele vai identificar que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Sabia disso? Por quê? Ele vai fazer uma comparação sobre as águas termais que havia em Laodiceia. Porque as águas que chegavam em Laodiceia, tanto de Colossos quanto de Herápolis, chegavam lá morna. E eles não tinham condições de tomar uma água fria e nem água quente. A água que chegava lá era uma água morna. Aí Jesus vai basear nisso e vai falar que a condição espiritual daquela igreja era uma condição de uma igreja morna. Jesus estava dizendo, vocês são pior do que os descrentes. Vocês são pior do que os incrédulos, porque tem posicionamento. Eles não são mornos, eles são frios. E para Jesus é o seguinte, ou você é frio, ou você é quente. Ou você é crente de verdade, ou vai enganar o pastor lá fora, o mundo lá fora. Mas aqui não tem como você enganar a Deus. Você pode enganar o pastor da igreja, mas a Deus nós não enganamos. Não enganamos. Terceira coisa que aprendemos aqui, Jesus revelou que um crente morno, ao invés de ser o seu prazer, está lhe provocando náuseas e vômito. Porque ele falou, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, vida cristã é muito sério. Muito sério. Principalmente para vocês aqui na América. Porque muitos vêm para cá, não, chegando lá eu vou ser do mesmo jeito que eu sou aqui. Vou continuar dando glória, vou continuar pregando, vou continuar louvando, vou continuar sendo dizimista, vou continuar ajudando o pastor. Aí você vem para cá e infelizmente alguns perdem o propósito. Desviam do caminho. Então a mesma coisa que nós somos lá no Brasil, devemos ser aqui também. Eu sei que as condições não são fáceis. Eu estou falando para um povo aqui que trabalha demais. Mas a preocupação hoje é com a sua condição espiritual. Finalizando, eu quero trazer agora aqui sobre uma coisa bem interessante. Eu iria falar sobre a questão da negligência espiritual, das loucas. Elas foram negligentes por 2 razões. Por quê? Porque elas não fizeram a manutenção. Existem 2 tipos de manutenção. A manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? É quando você faz revisão determinada pelo fabricante a cada 10 mil ou a cada 20 mil, ou seja, troca de óleo, troca de velas, filtro de ar. É a manutenção preventiva. A outra manutenção é a corretiva. Quando que você faz a preventiva?
você entra na corretiva. Quando você não faz a manutenção preventiva, você entra na corretiva. Aí é pior, porque o gasto vai ser muito maior. É a mesma coisa a nossa vida cristã. O que seria, pastor Jonas, a manutenção preventiva? Orar todos os dias. Jejuar pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Ler a palavra pelo menos um capítulo por dia. Um capítulo por dia. É uma manutenção preventiva. Quem não se preocupa com o trabalho da manutenção terá que enfrentar o custo da restauração. E a restauração dá muito mais trabalho que a restauração. Ela é mais cara que a manutenção. Então nós precisamos aprender, ter cuidado com a nossa vida. Porque se você tem uma planta e você não rega, o que vai acontecer com ela? Vai morrer? Mas por que vai morrer? Porque faltou manutenção, faltou água. Agora, e a nossa vida cristã? Sem as devidas manutenções, está vivo ou está morto? Nós estamos vivos ou nós estamos mortos? O que aprendemos com isso? Elas estavam dispostas, as virgens prudentes, a carregar um peso a mais para manter as suas lamparinas acesas. E eu finalizo com essa pergunta: será que nós estamos dispostos a enfrentar tudo aquilo que a vida cristã exige para mantermos um relacionamento com Deus? Sim ou não? Essa resposta nós daremos ao Senhor. Então lembre-se dessa passagem, dessa mensagem hoje. Procure fazer uma manutenção preventiva da sua vida cristã. Mesmo que você chegue cansado, ore pelo menos 5 minutos, 10 minutos que seja. Porque às vezes eu oro 1 hora sem propósito e você ora 5 minutos com propósito. É totalmente diferente. Procure fazer essa revisão, essa manutenção. Estou pregando para a gente aqui essa manhã, que entrou aqui com a sua vida espiritual em baixa. Mas você precisa melhorar a sua vida. Precisamos melhorar a nossa vida com Deus. Quero fazer uma oração por você. Se coloque de pé.